E se eu te dissesse que a mulher que hoje sorri com serenidade e carrega nos braços os netos, já foi humilhada, traída e descartada como se fosse nada? Que por trás da doçura da voz de uma avó, existe uma história emocionante de vingança, silenciosa, construída com suor, lágrimas e um tipo de força que poucas pessoas conhecem? Você acha mesmo que vingança precisa de grito, briga ou escândalo? E se a vingança perfeita for aquela que cala o traidor com o sucesso? Essa história é real e vai te mostrar que o destino pode até te derrubar, mas é você quem decide se levanta com choro ou com diploma na mão. Durante anos, ela ouviu calada. Foi chamada de só uma dona de casa. Viu o marido sair de casa de mãos dadas com outra e voltar derrotado pedindo perdão. E o que ela fez? Espera só para ver, porque o que vem a seguir é inacreditável. Se você já sofreu uma traição, já foi subestimado ou pensou em desistir, essa história é para você. E eu te garanto, você vai sair daqui diferente. Então aperta o cinto, porque essa jornada é feita de emoção, reviravoltas e uma verdade poderosa. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente não precisar mais. Ninguém imagina o peso que certos anos carregam. E 1972 foi como um vendaval que rasgou o chão debaixo dos pés de Maria Lúcia. Ela tinha uma vida simples, pacata até demais, mas bastou um detalhe fora do lugar. Um gesto estranho, um silêncio prolongado, e tudo começou a desmoronar. Boa tarde, meus amores, diz ela hoje, com um sorriso sereno no rosto. Eu sou Maria Lúcia. Tenho 78 anos e vim contar uma história emocionante que transformou completamente a minha vida. É o tipo de história que não se esquece, daquelas que, quando começa, você simplesmente não consegue parar de ouvir. Antes de tudo, se você gosta de histórias cativantes, cheias de emoção e com reviravoltas de tirar o fôlego, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e me conta aí nos comentários de onde você está assistindo. A forma como ela fala é leve, quase como quem serve um café coado na hora, mas o conteúdo é como um trovão em dia de céu limpo. E tudo começa com um detalhe que parecia pequeno, um olhar distante, uma ausência de beijo, uma desculpa mal encaixada. Ela conta que naquele tempo não existia WhatsApp, rastreador ou câmera de segurança. Existia o faro, o instinto, aquela voz interior que sussurra bem baixinho. Tem algo errado. E em 1972, naquela cidadezinha de interior em Minas Gerais, Maria Lúcia começou a ouvir essa voz cada vez mais alto. Foi nesse ano que minha vida virou do avesso. E eu nunca mais fui a mesma. E o mais incrível e doloroso é perceber que por trás da calmaria aparente existe uma tormenta prestes a explodir. Você já se sentiu assim? Como se tudo estivesse certo por fora, mas algo lá no fundo, bem escondido, estivesse prestes a se revelar? Maria Lúcia viveu exatamente isso. E o que ela descobriu? Ninguém jamais poderia imaginar. Mas antes da tempestade, havia paz. Uma paz enganosa, daquelas que embalam a gente feito canção de ninar, até o dia em que o silêncio se rompe e o barulho da verdade ecoa mais alto que qualquer desculpa. Vamos voltar um pouco para entender como era a vida dela antes que tudo começasse a mudar. Em 1972, Maria Lúcia vivia o que muitos chamariam de uma vida perfeita. Tinha 25 anos, um sorriso fácil e aquele brilho no olhar de quem acredita que o amor vence tudo. Era casada com Eduardo, um homem sério, respeitado, contabilista do único banco da cidade. Eles tinham 2 filhos pequenos. Daniel, de 6 anos, que vivia com os joelhos ralados de tanta traquinagem, e Clarice, de 4, uma menina doce que adorava pentear as bonecas enquanto a mãe preparava o almoço. A rotina era simples, mas parecia segura, até confortável demais. A casa deles era modesta, com cortinas de renda na janela e cheirinho de café fresco toda manhã. Naquela cidadezinha mineira, onde todos se conheciam pelo nome e cochichavam da vida alheia na fila do pão,
Maria Lúcia era exemplo. A vizinhança dizia com orgulho: essa sim é uma dona de casa exemplar. Ela acordava antes do sol, fazia café, arrumava as crianças, lavava roupa no tanque e ainda encontrava tempo para bordar. Tinha orgulho da família que construiu. Era como viver num retrato antigo, daqueles que parecem eternos. Eduardo saía sempre no mesmo horário, com o paletó passado, o cabelo alinhado e a pasta de couro escura. Maria Lúcia o beijava na porta, ajeitava a gola da camisa e via ele sumir na rua de paralelepípedos. À noite, quando ele voltava, a mesa já estava posta. O arroz no ponto, o feijão temperado com alho e folha de louro, do jeitinho que ele gostava. E, por mais que estivesse cansada, ela sorria, porque acreditava, como tantas mulheres, daquela época, que amar era servir em silêncio. Mas havia algo naquela rotina que ela não percebia: o vazio. Não era falta de amor pelos filhos, nem pelas pequenas alegrias do dia a dia. Era um silêncio dentro dela mesma. Um lugar onde os sonhos de menina tinham sido trancados. Ela se lembrava de quando queria ser professora, de quando enfileirava bonecas na varanda fingindo dar aula. Mas a vida aconteceu depressa demais. Um namoro, um casamento apressado, 2 filhos em menos de 5 anos. E ali estava ela, vivendo para todos, menos para si. Ainda assim, nada parecia fora do lugar. Até que pequenos sinais começaram a aparecer. Um cheiro diferente no ar, um atraso aqui, uma desculpa ali. Mas isso é assunto para o próximo capítulo. Porque antes de tudo mudar, vieram os primeiros estalos. E como dizem por aí, é sempre o estalo que anuncia o terremoto. Tudo começou com atrasos. Nada muito gritante, pelo menos no início. Eduardo, que sempre batia o ponto às 6, em ponto começou a chegar cada vez mais tarde. Muito movimento no banco, dizia ele, tirando o paletó devagar, com o rosto impassível. Maria Lúcia, acostumada a confiar, apenas assentia e servia o jantar. Mas algo nela começava a se inquietar. Havia um silêncio estranho naquele boa noite, uma frieza nas mãos dele que antes buscavam as dela sem pensar. Numa dessas noites, Daniel acordou com febre alta. A testa queimava feito brasa, os olhos vidrados de tanto choro. Desesperada, Maria Lúcia decidiu ligar para o banco. Queria saber se Eduardo estava quase saindo. Talvez ele pudesse passar na farmácia. Mas quem atendeu foi Dona Carminda, a velha telefonista que sabia de tudo e mais um pouco. Eduardo, uai, minha filha, ele saiu daqui era 6 horas. O chão fugiu dos pés de Maria Lúcia. Aquilo não era só um atraso, era uma mentira. A partir desse momento, algo dentro dela mudou. Começou a observar mais, a reparar nas roupas passadas demais, no cabelo com um cheirinho de colônia feminina, na forma como ele evitava olhar nos olhos, e mesmo tentando convencer a si mesma de que talvez fosse coisa da cabeça, o instinto. Aquele instinto antigo que toda mulher carrega, gritava dentro dela. Algo não estava certo. E o pior, ela já sabia disso. Só não queria aceitar. Na manhã seguinte, enquanto dobrava lençóis, sentiu um perfume estranho nas roupas dele. Era doce, forte, enjoativo. Nada parecido com o cheiro da casa deles. Era como se outro mundo tivesse se infiltrado silenciosamente na rotina dela. O coração de Maria Lúcia batia descompassado, mas ela não dizia nada. Continuava seus afazeres como se não estivesse desmoronando por dentro. Já não era mais só desconfiança, era certeza. E a certeza tem um gosto amargo. Foi ali, entre fraldas penduradas no varal e panelas no fogo, que Maria Lúcia sentiu pela primeira vez o peso da traição rondando sua casa. Não havia provas ainda, mas havia o sentimento. E quem já foi traída sabe, o coração sente antes da mente entender. E quando a verdade chegou, ela foi cruel. Cruel como só a realidade pode ser. Naquela noite, Eduardo entrou pela porta como se nada tivesse acontecido. Mas o perfume denunciava tudo.
Era o mesmo cheiro enjoativo que Maria Lúcia havia sentido nas roupas dele, só que agora era mais forte, mais presente, mais íntimo. Ela congelou. Não era o cheiro da casa. Era o cheiro de outra mulher. Você passou perfume novo? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Ele riu. Riu. Ah, isso. Deve ter sido no ônibus. Ou sei lá, alguém esbarrou em mim. Mas ela já sabia. E ele sabia que ela sabia. Naquela mesma noite, com os filhos dormindo no quarto ao lado, Maria Lúcia o confrontou. Eduardo, onde você estava ontem às 6 da tarde? O silêncio que veio antes da resposta dizia tudo. Primeiro ele negou. Depois desconversou. Até que, pressionado, soltou. É só uma amizade, Maria. Você tá exagerando. Mas o que veio em seguida doeu mais do que qualquer mentira. Ele a olhou nos olhos e disse com frieza. Você é só uma dona de casa. Não entende como o mundo funciona. A frase foi como um tapa. Ela sempre se orgulhou de ser só uma dona de casa. Era ela quem cuidava dos filhos, da comida, da roupa, da casa inteira. E ainda assim, naquele momento, sentiu-se pequena, invisível, descartável. A forma como ele falava era cruel, como se o amor tivesse virado desprezo, como se anos de convivência pudessem ser apagados com uma frase amarga. A dor era enorme, mas uma parte dela começava a acordar, como se algo estivesse despertando depois de anos adormecido. Ela passou aquela noite em claro, sentada no sofá, coberta por um silêncio esmagador, com os olhos presos no vazio da sala. Pensava nos filhos, pensava em si mesma, e pensava em como tudo que acreditava podia estar desmoronando. A sensação era como cair em câmera lenta, cada pedaço da vida ruindo diante dos seus olhos, e você, impotente, só consegue assistir. Mas até no sofrimento existe um ponto de virada, e o dela estava mais perto do que imaginava. No dia seguinte, ela abriu a janela da cozinha como quem busca ar para respirar, e foi aí que ouviu o que não queria, mas precisava. A vizinha da frente, sempre atenta, sempre gentil, chamava do outro lado da rua. Maria, posso te contar uma coisa? O que ela ouviu a seguir mudaria tudo. Dona Ivete era dessas vizinhas que sabiam de tudo, mas só falavam quando era preciso. E naquele dia, a voz dela saiu embargada. Maria, me desculpa, mas eu não podia mais ficar calada. Eu vi o Eduardo com a nova professora, a tal da Beatriz. Maria Lúcia sentiu o mundo girar. Beatriz, a mesma mulher que todos comentavam, na cidade, bonita, jovem, recém-chegada. O tipo de presença que mudava o clima quando entrava em qualquer lugar. A professora que encantava com palavras e sorrisos ensaiados. Com o coração disparado, Maria Lúcia não quis ouvir mais. Precisava ver com os próprios olhos. Não dormiu naquela noite. No dia seguinte, com uma coragem que nem sabia de onde vinha, pegou um lenço, colocou nos ombros e foi até a rodoviária. Ficou sentada, observando cada movimento com o coração na garganta. E então, ali estavam eles, Eduardo e Beatriz, caminhando lado a lado, sorrindo, como um casal. Ele carregava uma sacola, ela uma chave na mão. Maria o seguiu de longe. Tentava manter distância, mas não conseguia desgrudar os olhos. Eles entraram em um pequeno prédio, com pintura gasta e escadas antigas. Um apartamento, um esconderijo, uma vida paralela. Maria Lúcia ficou parada na calçada por longos minutos, os olhos marejados. O corpo tremia. Era isso. Era real. Não havia mais espaço para dúvidas, desconfianças ou desculpas esfarrapadas. A traição estava diante dela. E doía. Voltou para casa devagar, como quem carrega um fardo invisível. Cada passo era um esforço. Passou pela porta sem dizer nada. Sentou-se no sofá, tirou os sapatos e respirou fundo. A dor era enorme, mas, ao mesmo tempo, havia uma centelha nascendo dentro dela, como se o chão tivesse rachado, mas por entre as rachaduras começasse a brotar alguma coisa. Um tipo de força crua, primitiva,
Uma voz silenciosa que dizia: "Você vai reagir." E foi exatamente ali, entre lágrimas silenciosas e a respiração contida, que Maria Lúcia entendeu que não seria mais espectadora da própria história. Aquilo não era só uma história emocionante de traição. Era o ponto de partida de uma transformação inacreditável, porque às vezes é no fundo do poço que se encontra o impulso para subir. E o primeiro passo dessa subida era reencontrar seus próprios sonhos. Sozinha em casa, com os filhos dormindo e o coração em pedaços, Maria Lúcia se viu diante de uma escolha. Podia continuar ali, presa num casamento vazio, ou poderia, pela primeira vez em anos, escolher a si mesma. E foi nesse silêncio cortante que ela se lembrou de uma pessoa, professora Eunice, uma mulher firme, de olhar doce e fala inspiradora. Ela dava aulas de reforço na cidade, e por mais que muitos zombassem dela, Maria Lúcia sempre a admirou. "Talvez seja tarde para mim, mas talvez ainda dê tempo", murmurou para si mesma. No dia seguinte, com a coragem escondida no bolso do avental, Maria Lúcia bateu na porta de Dona Eunice. "Preciso aprender. Preciso mudar de vida." A professora não perguntou nada, apenas sorriu e disse: "Então sente-se. Vamos começar." Aquilo foi como abrir uma janela depois de anos com as cortinas fechadas. Maria pegou num lápis, com mãos trêmulas e olhos marejados, como uma criança que dá o primeiro passo, mas com a dor e a fome de uma mulher traída que não queria mais depender de ninguém. Aos poucos, entre uma tarefa e outra, ela começou a resgatar algo que tinha perdido: autoestima. As palavras voltavam a fazer sentido. Os números deixavam de ser monstros e se tornavam aliados. Eunice não só ensinava conteúdo, ela reacendia a esperança. E Maria Lúcia, pela primeira vez em muito tempo, sentia que podia mais. Estudar virou o combustível de sua revolta, um ato de resistência, uma forma de dizer: "Você não me destruiu, Eduardo. Você me despertou." Não contou a ninguém. Guardava o segredo como quem protege um tesouro. Os cadernos ficavam escondidos no fundo do armário, junto com os sonhos que há anos estavam esquecidos. Passava as tardes cuidando da casa e as noites estudando com o coração aceso. Era cansativo, sim, mas também era incrível, porque agora, cada palavra que aprendia era uma semente plantada no solo fértil da sua dor. E ela sabia: um dia, aquilo floresceria. E como toda história cativante, cheia de emoção e suspense, os desafios estavam apenas começando. Porque estudar em segredo era só o primeiro passo. O mundo ao redor não estava pronto para essa nova Maria Lúcia, e o próximo capítulo traria conflitos mais intensos, inclusive dentro da própria casa. A nova rotina de Maria Lúcia começou a se firmar como um ritual secreto. Assim que colocava os filhos para dormir, apagava a luz da sala e acendia a do quarto, baixinha, quase como quem comete um crime. Sentava-se à beira da cama, com o caderno no colo e um lápis mordido entre os dedos. Os livros ficavam escondidos debaixo do colchão. Era ali, naquele espaço apertado, que ela construía um novo mundo. Enquanto a cidade dormia, Maria Lúcia escrevia sua liberdade, linha por linha. O dinheiro era curto, mas a vontade era maior. Então começou a vender bolos pelas vizinhanças. Bolo de fubá com goiabada, de cenoura com cobertura de chocolate, receitas que fazia de olhos fechados, mas agora com um propósito novo. Cada fatia vendida era uma moeda a mais no cofre da esperança. Guardava o lucro em uma lata de leite em pó escondida no armário, sonhando com o dia em que poderia pagar o supletivo e, quem sabe, comprar uma mochila nova. Aquilo que para muitos era pouco, para ela era um troféu. Não foi fácil. Tinha noites em que o sono parecia uma tentação cruel. O corpo doía, os olhos ardiam, mas a alma estava viva. E isso bastava. Às vezes, ouvia o choro da Clarice no quarto e corria para acalmar a menina, voltando depois com o mesmo lápis, determinada. Havia algo naquela dor que fazia tudo valer a pena.
como se a história emocionante que ela vivia tivesse finalmente encontrado direção. Ela não era mais só vítima. Era autora do seu destino. Mesmo sem contar para ninguém, a cumplicidade surgia em pequenos gestos. Dona Aurora, a vizinha de fala mansa e olhar esperto, passava na porta e deixava ovos frescos como quem sabia, mas não perguntava. Eunice, por sua vez, dizia: "Você tem algo diferente, Maria. Uma força que vai longe." E isso a alimentava, porque às vezes, tudo que a gente precisa para continuar é de um olhar que diga: "Eu acredito em você." Mas como toda boa história de suspense, o segredo estava prestes a ser descoberto. E o que viria a seguir não seria apenas um confronto. Seria o verdadeiro teste da sua coragem. Foi numa noite qualquer, dessas em que tudo parece correr bem, que Clarice acordou e flagrou a mãe com os cadernos no colo, concentrada à luz fraca do abajur. A menina, ainda sonolenta, perguntou baixinho: "Mamãe, você tá brincando de escola?" Maria Lúcia congelou. O segredo que ela guardava com tanto zelo estava ali, revelado por olhinhos curiosos. Ela sorriu e respondeu: "Tô estudando, minha flor." "Mas é segredo nosso, tá bem?" Clarice balançou a cabeça, fez um selinho com os dedinhos e voltou pro quarto como uma cúmplice silenciosa. Mas o verdadeiro terremoto veio dias depois. Eduardo chegou mais cedo do trabalho e, ao entrar no quarto, viu os livros abertos na cama. "O que é isso?" perguntou com aquele tom frio que ela já conhecia. Maria Lúcia tentou esconder, mas ele foi mais rápido. Pegou os cadernos, folheou com desprezo e soltou. "Você acha mesmo que vai ser alguma coisa além de dona de casa?" Foi como uma faca cravando fundo. Mas dessa vez, ela não abaixou a cabeça. Com a voz firme, quase surpreendendo a si mesma, respondeu: "Vou continuar, porque agora eu sei que posso." O silêncio que se seguiu foi denso. Eduardo riu, debochou, chamou de louca, de iludida, mas ela ficou ali, parada, com o peito cheio de algo novo. Um tipo de coragem que não se explica, só se sente. Pela primeira vez, ele viu nos olhos dela algo diferente. Uma chama acesa. A mesma mulher que antes se calava, agora desafiava o impossível. A partir daquele dia, a tensão em casa aumentou. Eduardo ficou mais ríspido, mais ausente, como se quisesse esmagar o brilho que começava a surgir nela. Mas Maria Lúcia já não era a mesma. Toda noite, depois de acalmar as crianças, ela voltava para os livros. E cada página lida era um golpe contra a submissão, contra o silêncio, contra a vida que tentaram empurrar para ela. E como toda história emocionante, esse novo embate só fez crescer a força dela. Mas Eduardo ainda não havia terminado, e o próximo passo dele seria cruel. Só que Maria já não era mais a mulher de antes. E, como veremos a seguir, quem tenta apagar a luz dos outros acaba se cegando. A raiva de Eduardo não veio só em palavras, veio em atos. Numa manhã qualquer, ao chegar na cozinha, Maria Lúcia sentiu o vazio. Os livros, os cadernos, os papéis haviam sumido. Correu pelo quarto, pela sala, pelo banheiro, até ver a cena no quintal. Tudo jogado no lixo, encharcado de água, coberto de restos de comida. "Agora acabou essa palhaçada!" gritou ele sem nenhum traço de remorso. Era sua tentativa de apagar o que ela vinha construindo em silêncio, mas ele subestimou a mulher que ela estava se tornando. Sem dizer uma palavra, Maria Lúcia foi até o lixo e recolheu os pedaços, um por um. Secou as folhas amassadas no varal e limpou cada página com o cuidado de quem salva memórias. Dona Eunice, ao saber do ocorrido, apareceu com novos livros, e Dona Aurora trouxe um caderno novo, com a capa vermelha e flores desenhadas à mão. A pequena rede de apoio silenciosa se transformava em escudo. A resistência dela agora era visível. E inspirava. Apesar de tudo, Maria Lúcia não recuou. Estudava ainda mais. Escrevia em guardanapos, lia cartazes na rua,
Ouvia aulas gravadas em fita cassete que Eunice emprestava. E então veio a primeira grande vitória. Passou no supletivo com notas altíssimas. Guardou o certificado dentro da Bíblia, entre as páginas do Salmo 91, como quem protege um milagre. Naquele momento, ela não era mais apenas uma mulher ferida, era uma sobrevivente determinada. A notícia correu sussurrada entre as vizinhas. Algumas invejavam, outras admiravam. Mas todas, sem exceção, sabiam. Maria Lúcia estava se reinventando. E isso mexia com a ordem das coisas. Eduardo começou a se sentir ameaçado. Ele já não era o único dono da narrativa. E quanto mais ele tentava silenciá-la, mais ela florescia. A história emocionante daquela mulher ganhava força a cada revés. Porque certas feridas, quando curadas, viram asas. E agora, com o supletivo nas mãos e uma alma renovada, Maria Lúcia tinha um novo desafio pela frente. O vestibular se aproximava. E com ele, o risco, a dúvida, o medo, mas também a chance de uma nova vida. Com o certificado do supletivo escondido na Bíblia, Maria Lúcia se sentia diferente. Ainda não era professora, mas também não. Era mais a mulher apagada de antes. Decidiu que prestaria vestibular para o curso de magistério. A ideia parecia ousada, até absurda para muitos. Mas para ela era o próximo passo lógico. Se eu posso ensinar meus filhos a falar e andar, posso ensinar uma sala inteira a sonhar, repetia para si mesma. Era sua nova oração. As dificuldades eram muitas. Não havia cursinho, internet, nem apoio dentro de casa. Eduardo, cada vez mais distante, fazia questão de humilhá-la em público. Na feira, soltava frases como: "Minha mulher acha que vai virar doutora agora." Riam, apontavam, e ela sorria por fora e chorava por dentro. Mas usava cada riso como combustível. O sofrimento agora virava motivação, porque a história dela não ia acabar com vergonha, ia continuar com superação. As crianças, ainda pequenas, começavam a entender que a mãe estava lutando por algo maior. Daniel dizia: "Quando crescer, quero ser igual à senhora, mamãe." Clarice fazia desenhos dela com livros na mão, sorrindo. Aquilo fortalecia Maria Lúcia. O amor dos filhos era a chama que mantinha tudo aceso, mesmo quando o corpo pedia descanso. E mesmo exausta, ela estudava, escrevia com lápis emprestado, fazia provas simuladas que Eunice preparava e sonhava. Foi durante essa fase que veio mais um baque. Beatriz, a amante de Eduardo, estava grávida. A notícia caiu como pedra no telhado da casa. Veio pela boca de uma vizinha fofoqueira. "Você viu? A outra vai dar um filho para o seu marido." Maria Lúcia ficou em silêncio. Apenas respirou fundo. Dói, claro, mas o mundo dela já estava em outro ritmo. Ela não era mais a mulher que se despedaçava por dentro. Agora era a mulher que colava a cada caco com coragem. E com a data do vestibular se aproximando, ela decidiu: "Eu vou, mesmo com tudo contra, mesmo com a cidade falando, mesmo com o escândalo." Era como se a história estivesse testando até onde ela iria por si mesma. E no fundo, ela sabia. A resposta estava cada vez mais perto. A data do vestibular chegou, como um trovão em dia nublado. A cidade cochichava. Os vizinhos olhavam de rabo de olho. E Eduardo, agora cada vez mais ausente, cruzava a porta com o rosto empinado, como quem queria deixar claro que Maria Lúcia era apenas a ex-mulher abandonada. Mas ela, com os olhos firmes e os livros debaixo do braço, avisou sem hesitar: "Eu vou fazer a prova. E ninguém vai me impedir." O silêncio foi a resposta dele. Pela primeira vez, ele entendeu que aquela mulher já não lhe pertencia. Ela fez a prova em uma sala cheia de jovens, a maioria com pais esperando do lado de fora, dando força. Maria Lúcia não tinha ninguém ali, mas carregava a torcida silenciosa de quem ama de verdade, seus filhos. Daniel e Clarice, mesmo pequenos, entendiam a importância daquilo. "Boa sorte, mamãe", disseram em coro naquela manhã, com um brilho de orgulho nos olhos.
Foi a primeira vez que ela se sentiu gigante, mesmo sendo invisível para o mundo ao redor. Dias depois, o resultado saiu. Aprovada. A palavra que mudou tudo. A emoção explodiu em lágrimas, risos e um abraço, apertado nos filhos. Era como se cada gota de suor, cada lágrima engolida em silêncio, tivesse finalmente se transformado em vitória. Maria Lúcia segurava o papel nas mãos como quem segura um passaporte para outro universo. Não era só uma prova vencida. Era a confirmação de que ela podia, que ela era capaz. Ao saber da notícia, Eduardo não escondeu o desprezo. Parabéns, professora. Agora você vai salvar o mundo, né? Disse com ironia. Mas não houve briga. Ela apenas olhou nos olhos dele e respondeu com firmeza. Não preciso mais de você. Eu descobri que posso sozinha. E foi nessa frase simples que o jogo virou. Eduardo arrumou suas coisas e foi embora de vez. Foi viver com Beatriz, mas agora já não fazia diferença. Maria Lúcia ficou com os filhos, com sua casa, com a liberdade reconquistada. Era o começo de uma nova fase, sem marido, sem amarras. Apenas ela, 2 filhos e um futuro inteiro pela frente, que começava justamente na mercearia da esquina. Eduardo foi embora sem olhar para trás. E quando a porta bateu, não foi só o som do abandono. Foi o som da liberdade entrando. Maria Lúcia, agora sozinha com 2 filhos e um coração cheio de cicatrizes, não teve tempo de chorar. Precisava agir. Foi até a mercearia de seu Valdemar, um senhor bondoso que conhecia sua luta. Preciso trabalhar qualquer coisa. Ele não pensou 2 vezes. Entregou um avental e disse, começa amanhã. E assim começou sua nova fase. Maria Lúcia passou a acordar ainda mais cedo. Preparava o café das crianças, deixava os lanches prontos, levava Clarice para a escola e depois corria para o balcão da mercearia. Pesava feijão, fatiava queijo, organizava prateleiras. O corpo cansava, mas o espírito se renovava a cada passo. Não era glamour, era sobrevivência. Mas ela sorria. Porque, agora, cada centavo que entrava vinha do seu esforço. E isso era incrível. Porque não havia mais silêncio forçado nem vida sufocada. Era ela por ela. À noite, depois de um dia inteiro em pé, pegava o ônibus para a escola. Ia estudar com cheiro de queijo, minas nas mãos e sonhos acesos no olhar. Sentava sempre na última fileira, anotava tudo com dedicação e voltava para casa tarde. Muitas vezes com Clarice já, dormindo no sofá, e Daniel tentando terminar a lição de casa sozinho. Mamãe tá cansada, mas tá feliz, ela dizia. E era verdade. A história emocionante dela agora era sobre superação real, cotidiana, palpável. A cidade aos poucos começou a mudar o olhar. Já não viam mais a mulher traída, mas, sim, a guerreira da mercearia. Algumas mulheres passavam na mercearia só para vê-la. Uma apertava sua mão e dizia, você é uma inspiração. Outra cochichava, se você conseguiu, talvez eu consiga também. Aquilo tocava fundo. Ela não estava só mudando de vida, estava abrindo caminho para outras. Mas a vida não parava. E o destino preparava mais uma chance para Maria Lúcia, provar quem ela realmente era. Porque na escola onde ela estudava, alguém muito especial estava prestes a adoecer e abrir uma nova porta em sua jornada. Foi numa noite fria que a notícia chegou. A professora titular da escola Monteiro Lobato estava doente e precisaria se afastar. Alunos sem aula, direção em pânico. Maria Lúcia, que trabalhava ali como auxiliar, foi chamada na sala da coordenadora. Você acha que consegue assumir a turma até encontrarmos uma substituta? Ela congelou por um segundo. A resposta veio com o coração batendo nos ouvidos. Consigo sim. E naquele instante, a dona de casa desacreditada se tornou. Enfim, professora. No primeiro dia, entrou na sala com as mãos suando e o coração acelerado. 30 alunos a esperavam, uns curiosos, outros desinteressados. O desafio era enorme. Os primeiros minutos foram tensos. Quem é essa tia aí?
Alguém cochichou. Mas Maria Lúcia não vacilou. Pegou o giz, escreveu seu nome no quadro e disse: Eu estou aqui para aprender com vocês também. Aos poucos, os olhares desconfiados viraram atenção. Os risos viraram perguntas. E as perguntas viraram respeito. Ela dava aulas como quem contava histórias emocionantes, usava exemplos simples, fazia piadas leves, trazia o cotidiano para dentro da sala. Explicava frações com pedaços de bolo, história com causos da cidade. Os alunos que antes dormiam nas aulas começaram a participar. Um deles, Felipe, que vivia brigando, disse certo dia: A senhora é diferente. Dá vontade de ouvir. Maria Lúcia sorriu por dentro. Aquilo era mais do que uma aula. Era uma transformação silenciosa. A preparação foi intensa. Ela estudava até de madrugada, com livros espalhados pela cama e marca-textos coloridos por todos os lados. A casa virou uma biblioteca improvisada. Daniel ajudava testando perguntas. Clarice fazia desenhos com frases motivacionais. Vai, mamãe, você já venceu. A família, agora unida como um pequeno exército de sonhos, torcia em silêncio. Maria Lúcia sabia que não podia errar. Essa prova era mais que um exame. Era um rito de passagem. A cada simulado crescia a confiança. A cada acerto o coração batia mais forte. Mas o medo também vinha sussurrando. E se você não passar? Ela respirava fundo e respondia para si mesma: E se eu passar? A história emocionante que vivia agora não era só sobre vencer o passado. Era sobre conquistar o futuro. As noites mal dormidas, os olhos cansados, as dores no corpo. Tudo ganhava sentido. Porque no fundo ela sabia. Estava no caminho certo. No dia da prova, acordou cedo, tomou café com as crianças, vestiu sua roupa mais simples, mas andou com a postura de uma rainha. Foi até o local da prova com a mesma calma de quem sabia que não precisava provar nada a ninguém, apenas a si mesma. E foi exatamente isso que fez. Quando viu o gabarito e percebeu seus acertos, chorou, sozinha, no ponto de ônibus, em silêncio, mas com uma alegria tão intensa que parecia preencher o ar ao redor. Dias depois, a confirmação. Primeiro lugar. Ela leu e releu o resultado 1000 vezes. Era verdade. Maria Lúcia, a mulher que um dia ouviu que era só uma dona de casa, agora tinha vencido um concurso público com excelência. E quando tudo parecia se encaixar, alguém do passado reapareceu. Eduardo. Foram anos de silêncio, ausência e indiferença. Mas, como um fantasma do passado que insiste em bater a porta, Eduardo apareceu de repente, um dia à tarde, na calçada da escola onde Maria Lúcia dava aula. Estava diferente. Mais magro, o cabelo grisalho, o olhar perdido. "Podemos conversar?" perguntou com voz baixa. Ela não respondeu de imediato. Apenas olhou, os professores começaram a notar. A coordenação passou a observar. Em pouco tempo, Maria Lúcia ganhou o carinho da turma e a admiração da equipe. Já não era apenas a auxiliar, era a referência. Sua voz suave, mas firme, dominava a sala com empatia e presença. Ela não tinha diploma ainda, mas já era professora de alma. E isso, nenhum papel poderia negar. O que ninguém sabia é que aquela sala de aula era só o começo. Porque Maria Lúcia, incentivada por tudo o que vinha conquistando, estava prestes a dar mais um passo ousado, se inscrever num concurso público. E dessa vez, ela iria com tudo. Foi numa noite comum, enquanto revisava atividades da turma, que Clarice apareceu com um jornal dobrado nas mãos. "Mãe, olha isso." Era o edital para o concurso da Escola Municipal Aurora Campos. Maria Lúcia leu cada linha com calma, o coração acelerando a cada parágrafo. Os olhos brilharam. Era a chance de deixar de ser apenas substituta e conquistar, oficialmente, seu lugar no mundo. "Eu vou tentar", disse. E dessa vez ninguém duvidou. Firme como quem já conhecia bem aquele rosto, mas agora via com outros olhos. Sentaram-se num banco da praça. Ele contou que Beatriz o havia deixado.
que o filho mal falava com ele, que andava sozinho, arrependido. Tentou até sorrir envergonhado. Pensei em recomeçarmos, longe daqui. Em Ribeirão Preto, talvez. Maria Lúcia escutava, em silêncio. As palavras dele soavam ocas, distantes, como se pertencessem a outra vida. Uma vida que ela já tinha superado. A história dele já não cabia na dela. E ela sabia disso. Com serenidade, mas sem hesitação, respondeu: Eu mudei, Eduardo. Descobri quem sou, e quem eu sou não precisa mais de você. Ele abaixou a cabeça. Não esperava aquela resposta. Talvez achasse que, depois de tanto tempo, ela ainda fosse a mesma mulher que aceitava migalhas. Mas não era. A mulher à sua frente era outra. Era forte. Era inteira. Era livre. Ele se despediu sem drama. Foi embora. E dessa vez, definitivamente, Maria. Lúcia ficou ali sentada, sentindo o vento no rosto. Por um momento lembrou-se de tudo. Da traição, das lágrimas, dos cadernos escondidos, dos bolos vendidos em segredo. Era inacreditável o quanto tinha caminhado. Não sentia ódio. Não sentia mágoa. Sentia paz. E uma gratidão profunda por nunca ter desistido de si mesma. Porque agora, a história emocionante que ela vivia não era mais sobre dor. Era sobre vitória. E ao voltar para casa, os filhos a esperavam com o jantar pronto e um sorriso orgulhoso no rosto. A nova Maria Lúcia havia vencido. E o melhor, o mundo inteiro começava a perceber isso. Com o passado finalmente resolvido, Maria Lúcia mergulhou de cabeça na nova fase da sua vida. Os filhos, que antes a viam cansada, oprimida, sempre com os olhos marejados, agora enxergavam nela uma mulher sorridente, leve, determinada. Era como se a mãe deles tivesse se transformado numa outra pessoa. A senhora tá mais feliz, né, mamãe? Perguntou Daniel certa noite. E ela respondeu apenas com um sorriso. Porque às vezes a felicidade nem precisa de palavras. Na escola, o reconhecimento era palpável. Os alunos já não a chamavam de tia, nem de substituta. Pela primeira vez, alguém a chamou de professora Maria Lúcia. E ela sentiu um arrepio. Não era pelo título em si, mas pelo que ele representava. Era a validação de toda uma história emocionante feita de luta, dor, superação e coragem. Era o mundo dizendo: você conseguiu. E ela acreditava, enfim, que realmente tinha conseguido. Seu trabalho ganhou destaque. A maneira como lidava com os alunos, com paciência, firmeza e criatividade, encantava pais, colegas e até a direção. Criou um projeto de leitura com histórias contadas ao som de música, usando causos da região e até receitas antigas para ensinar matemática. A sala dela virou referência. Muitos professores mais novos iam até lá para aprender com ela. Maria Lúcia, sem perceber, virou espelho. E foi ali, naquele cotidiano aparentemente simples, que ela sentiu o que nunca sentira antes: pertencimento. Estava exatamente onde deveria estar. Tudo fazia sentido agora. As dores do passado pareciam parte de uma estrada torta, mas necessária. Porque se não fosse por cada lágrima, talvez ela nunca tivesse chegado até ali. E enquanto organizava os livros na estante, pensava: não sou mais a mulher que esperava ser salva, sou a mulher que se salvou. Mas a vida ainda guardava mais um presente. Uma conquista definitiva. Um reconhecimento que fecharia com chave de ouro essa trajetória. Porque quando a gente não desiste da gente, o universo inteiro começa a conspirar a favor. Na manhã em que recebeu a carta, Maria Lúcia não esperava nada de especial. Era apenas mais um dia. Café no fogão, lanche das crianças prontos, cadernos organizados. Mas ao abrir o envelope timbrado da Secretaria de Educação, o coração disparou. Era a convocação oficial. Tinha sido aprovada para uma vaga efetiva. Não como substituta, não como auxiliar, como professora de carreira, de forma definitiva. Aquela mulher que um dia foi chamada de só uma dona de casa, agora era referência.
A notícia se espalhou rápido. Na escola, os alunos fizeram cartazes com corações e palavras de afeto. Uma menina escreveu: "Professora, eu quero ser igual à senhora quando crescer." Seu Valdemar, da mercearia, entregou flores embrulhadas em jornal. Dona Eunice apareceu com um bolo de milho e lágrimas nos olhos. "Você venceu, Maria. Venceu bonito." Era mais do que reconhecimento. Era uma coroação, uma homenagem viva à história emocionante que ela construiu com as próprias mãos. Na rua, vizinhas que antes cochichavam agora elogiavam. Mulheres antes caladas passaram a procurá-la, pedindo conselhos. Algumas começaram a estudar. Outras saíram de relacionamentos abusivos. Maria Lúcia se tornou símbolo, um exemplo real de que é possível renascer das cinzas. Não era uma personagem de novela. Era uma mulher comum que fez o extraordinário com as ferramentas que tinha. Coragem, fé e uma vontade imensa de mudar de vida. Na formatura da turma do 5º ano, os alunos cantaram uma música que diziam ter escrito para ela. E quando a chamaram no microfone com o título "A Nossa Heroína", ela quase não conseguiu conter as lágrimas. Era o fim de um ciclo e o começo de um legado. Porque ela não apenas venceu, ela inspirou. Tornou-se luz em vidas que estavam na escuridão. Provou que a dor pode ser o ponto de partida para algo simplesmente incrível. E assim, com a cabeça erguida, os filhos ao lado e o coração em paz, Maria Lúcia entendeu. A menina que buscava um príncipe virou a mulher que descobriu que podia ser a própria heroína. Mas antes de encerrar, ela ainda tinha um último recado para você que está assistindo. E agora me diz, você também conhece alguém que foi desacreditada e deu a volta por cima? Ou talvez essa história emocionante tenha mexido com algo aí dentro de você? Porque no fundo a verdade é que todos nós carregamos feridas. Mas são poucos os que transformam essas feridas em força. Maria Lúcia não foi só traída. Ela foi renascida. Não foi vingativa. Foi implacável na sua evolução. E o que ela nos ensina é simples e poderoso. Não importa de onde você veio. Importa para onde você decide ir. E se ela conseguiu, por que você não conseguiria? Agora quero saber de você. O que mais te tocou nessa história? Você teria feito diferente? Ou teria tido a mesma coragem? Comenta aqui embaixo. Sua opinião pode inspirar outras pessoas que estão passando por algo parecido. Vamos transformar essa caixa de comentários em um espaço de apoio e força. E claro, se você quer continuar acompanhando histórias reais, cheias de emoção, reviravoltas e inspiração, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente. Porque aqui cada história é uma lição. E cada lição pode mudar uma vida.